Beleza, pessoal? Vamos dar sequência aqui, né? Na história sobre o que aconteceu com a minha irmã, né? E, pessoal, né? A minha irmã desencarnou aos 33 anos de idade, né? E só para vocês terem uma ideia, foi mais ou menos uns 2 anos antes dela desencarnar que eu comecei a pesquisar mais a fundo a espiritualidade. Talvez se eu tivesse feito isso quanto antes, mais novo, talvez eu teria ajudado ela, né? E assim o meu irmão e muitas outras pessoas, né? Mas isso, cara, não dá para ficar pensando nisso porque muitas coisas que aconteceu eu não teria como mudar, entendeu? Apesar de você ficar sabendo antes de tudo que está previsto para acontecer, é perturbador, mais ainda porque você não fica impotente, porque são situações que você, por mais que você mexa, não vai conseguir mudar, entendeu? Coisas pontuais você consegue, mas muita coisa você não consegue, 90% você não consegue. Você não tem autorização para mexer no destino de muita coisa, das pessoas, de muita gente. Melhor assim dizendo, né? Então, muitas das vezes, quando aconteceu uma coisa ruim, eu falava com as pessoas lá no começo, né? E aí depois, para um certo tempo, eu parei de falar, porque eu falei, poxa vida, você vai falar uma coisa que vai acontecer com a pessoa além de ficar pouco tempo na Terra, ainda ficar com aquilo na cabeça, né? Aí eu parei para pensar, eu não passei a falar mais nada para ninguém. Mas até então, né? Voltando aqui, o assunto da minha irmã, quando ela foi internada, porque ela vinha sofrendo problema. Pessoal, no começo ela perdeu muito peso, ela era fortinha, gordinha assim que nem eu, aí ela perdeu muito peso e ficou um palito, né? Aí beleza, vai pro médico, toma medicação, faz tratamento, hidratação via soro, um caramba, quatro, e ela ficava boa um tempo e recaía de novo, ficava bom um tempo e recaía de novo. E esse processo constantemente. Aí teve um dia que ela foi internada, né, e ficou 5 dias internada, se eu não me engano, foi isso mesmo, 5 dias. E aí peguei, fui visitar ela de manhã no hospital, aí senti aquela energia dela fraquinha, né? Fui para casa, orei para ela, tudo. Aí tive a minha visão espiritual a respeito dela. Voltei no hospital, isso já era 10 horas da noite, né? E o horário de visita era até as 8h30. Cheguei lá, era 10 horas da noite, 10 e pouquinho. Aí eu queria visitar ela antes dela partir. Aí não tinha autorização para mim entrar para fazer visita, porque já tinha passado o horário de visita. Aí eu fui e falei, tá bom, então deixa eu falar com o responsável pelo setor e eu quero conversar com o responsável do setor. Eu não quero saber, eu quero falar com a pessoa. E assim fui insistente, né? Aí veio uma enfermeira, que era a enfermeira-chefe, né? Aí eu falei para ela assim, olha, eu tenho visões espirituais e isso vai acontecer com a minha irmã e eu quero visitar ela antes dela ir. Aí ela pegou e falou assim, olha, não é horário de visita, mas eu tô vendo que você está muito perturbado, você está muito preocupado, eu vou deixar você entrar, mas só 5 minutinhos, tem que ser rápido, tá bom? E eu falei, não, tá bom, 5 minutos é o suficiente, falei pra ela. Aí fui lá, eu vi minha irmã, né, despedi dela, tudo, né? E despedi assim, né, sem falar, né, o que ia acontecer, né? E voltei, falei pra enfermeira, olha, quando for de madrugada, ela vai partir, né? E quando isso acontecer de madrugada, não liga para as filhas dela, porque ela tinha uma menina de 17 e uma de 13. E o marido dela, falei, não liga para eles, né? De madrugada, liga para mim, deixei meu número de telefone para ela, tudo. E ela falou para mim, não, o senhor tá preocupado à toa, entendeu? Ela teve um level melhor a tudo, né? Ela vai ficar bem, entendeu? Ela tá respondendo bem o medicamento, tudo, né? Eu falei, olha, só te peço isso, tá? Só liga para mim de madrugada se acontecer isso que eu tô passando para você. Porque eu tenho visões desde criança e eu dificilmente nenhuma delas não concretizou, né? Então, peço para você fazer isso para mim, por favor. Ela, tá bom.
Aí cheguei em casa, já era 11h40 da noite, né? Depois que voltei do hospital. Aí eu falei pra minha esposa, falei assim, olha, eu não vou nem dormir porque daqui a pouco a enfermeira vai me ligar e a minha irmã já tá quase indo já embora. E aí fiquei lá acordado assistindo a televisão, né? Porque tinha muita coisa que fazer mesmo, né? Por isso que eu digo pra vocês, nem tudo a gente consegue mudar quando a gente tem uma visão, entendeu? Aí quando foi 1h40 da manhã, meu telefone tocou, aí a enfermeira, ô seu Carlito, tudo bom? O senhor deixou seu telefone comigo, né? E para entrar em contato com o senhor, né? O senhor poderia vir aqui no hospital? Eu falei para ela assim, olha, eu já sei, tá? Minha irmã já foi, já vi daqui, tá? E ela, mas não posso entrar nesses assuntos por telefone, o senhor poderia vir aqui no hospital? Eu falei assim, vou sim, tá bom? Falei, até que hora tem que estar aí? Ela falou assim, até às 6 da manhã, né? Então tá bom. Aí quando foi 5h30 da manhã, eu fui lá na casa das minhas sobrinhas, acordei o marido dela, né, da minha irmã, conversei com eles, né? Daí aquela choradeira, tudo, né? Que a gente já sabe quando as pessoas perdem alguém, né? E daí eu chamei ele para ir lá pra gente liberar o corpo, tudo dela, né? Então é complicado, viu, gente? Dar essas notícias para as pessoas. Mas por que, que eu não quis que a enfermeira ligasse pro marido dela e para as meninas? Justamente porque é, era uma situação de sofrimento a madrugada inteira ali, acordados, chorando, entendeu? Por uma pessoa que já não estava mais entre nós, entendeu? Então eu quis poupar eles esse horário todo, entendeu? Aí ele liberou o corpo, foi pro ML, 8 horas da manhã estava liberado, meio-dia foi o sepultamento dela, entendeu? Não foi aquela coisa maçante, né? Que às vezes fica um dia lá, vira noite, entendeu? Então eu quis poupar eles um pouco disso, entendeu? E por que que eu digo isso? Porque quando você começa a ter essas visões espirituais, você começa a ver a vida de outra maneira. Não diria que você fica com o coração mais frio, entendeu? Vocês têm uma percepção, você passa a enxergar o mundo espiritual. Então você passa a entender que o mundo espiritual é o nosso futuro, entendeu? É a nossa vida eterna, entendeu? É lá que nós vamos ficar eternamente. Aqui não, aqui nós vamos passar a aprender a conviver uns com os outros, né? Corrigir os nossos erros, melhorar sempre, evoluir sempre, para que a gente tenha graus e níveis de evolução no mundo espiritual também, entendeu? Então, cada passagem que a gente está passando aqui, entendeu? A gente está aprendendo alguma coisa. E muitos de nós já aprendeu bastante o suficiente para não precisar estar aqui. Mas às vezes a gente vem para poder passar um pouco de conhecimento, entendeu? A gente vem, tem uma floração, a gente passa a entender e passa esse conhecimento para outras pessoas, entendeu? E então você vem da seguinte forma, a aprender para ajudar algum espírito que está em evolução, entendeu? Então você precisa vir antes para poder ajudar ele, entendeu? Ou de repente, em algum momento da vida, ele vai passar por uma situação, você vai se parecer na vida dessa pessoa como amigo, parente, colega, sei lá, dessa forma, e você que vai ser aquele calço naquele momento, por isso que você veio também. Às vezes você vem só de expiação. Por que de expiação? É quando você vem, você não é uma pessoa nem ruim, nem boa, não faz ação nem boa, nem ação ruim. Você só simplesmente existe aqui na Terra, vamos assim dizer, né? Então, esse é o modo de expiação, entendeu? E muitas vezes a gente vem como missão também, né? A gente vem para desencarnar cedo, para mostrar para as pessoas que elas vão perder essa. Tipo, você encarna na Terra, você tem uma data pré-definida, né, de desencarne, entendeu? Para que as pessoas que estão ao seu redor, que não aceitam a morte, né, em outras vidas, não aceitou, e você vai servir de lição para elas. É complexo, por isso que eu disse para vocês que é complexo o mundo espiritual, entendeu? Mas tudo isso a gente aqui sente a sensação de perca. Mas quando você desencarna, que você vai para o mundo espiritual, que você enxerga muita coisa de lá para cá, aí você fala assim, nossa, cara, quanto tempo eu perdi da minha vida fazendo tanta besteira, tanta merda, que não faz sentido. Principalmente correndo atrás de dinheiro, de riqueza, de status. Porque se você pegar os exemplos grandes da vida aí, das pessoas ricas, que já desencarnou,
Cara, bilionários, milionários, pobre, tudo da mesma coisa. Vai corpo apodrecer, espírito vai desencarnar e vai para o mundo espiritual. Isso é um processo para todos, entendeu? É óbvio que status financeiro não vai te atrapalhar em ego, entendeu? Mas também pode ajudar você a ter uma vida melhor na Terra, óbvio, né? Mas também você pode ter mais tempo livre se você tiver esse dinheiro usado da maneira certa. Pode ter mais tempo livre para aprender a evoluir espiritualmente e ajudar outras pessoas a evoluir, né? Essa é uma outra realidade para quem tem poder aquisitivo. Eu sou pobre e não tenho poder aquisitivo, não vou evoluir espiritualmente, porque eu não tenho tempo de estudar isso, fazer aquilo outro, né? Também é outro pensamento errado, porque a grande verdade é que as pessoas pobres acho que evoluem mais rápido que quem é rico, porque no sofrimento ele ora mais para Deus, pede mais ajuda para Deus, entendeu? Então, são situações bastante diferentes, mas os dois jeitos, se forem bem pensados e bem pesquisados, estudados, dá para evoluir de tudo quanto é jeito, tá, gente? Mas esse vídeo eu vou encerrar aqui, para não ficar muito longo, né? Aí na próxima sequência eu vou falar um pouquinho sobre o meu irmão, que desencarnou aos 32, tá bom, gente? E como que eu avisei ele antes, né? Foi a partir dele que eu passei a não falar mais para as pessoas, né, que iam desencarnar, entendeu? E, e é isso, para não ficar muito longo esse vídeo. E já vamos pro próximo vídeo, porque já vou dar uma sequência aqui já vou gravar a história do meu irmão já, vou passar para vocês, tá bom?